Saudações, vamos rezar? Eu te convido a entrar na presença de Deus, traçando sobre o seu corpo, sobre a sua vida, o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus Pai, que é amor de Deus Filho, que é misericórdia, a compaixão, a unção, a força do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Não sei o horário que você está rezando, eu sei o Deus que está aí com você. Por isso, peçamos sempre a bênção, a graça deste Deus, dizendo assim: com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus e do Divino Espírito Santo. Ó Nossa Senhora, nos cubra com teu manto. E se acaso chorarmos, Jesus, misericordioso, venha enxugar o nosso pranto. Amém. Hoje eu queria propor para você lermos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 1 a 12. Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Pedro, que estava pregando. Você lembra de Pedro? Quem é Pedro? Pedro é aquele que Jesus disse que ele era a pedra e sobre a qual edificaria a sua igreja. Pedro é aquele que estava sempre ao lado de Jesus. Pedro é aquele que, diante da criada, se apavora e nega a Jesus. Pedro é aquele que, diante da fogueira, numa noite fria, ele não consegue ver seu mestre. De longe, ele olha para Jesus, sendo julgado, sendo condenado, e simplesmente Pedro nega Jesus 3 vezes, como predito antes do galo cantar pelo próprio Jesus. Estavam os chefes, o chefe da guarda, os saduceus, todos eles estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam a Pedro e João e os colocaram na prisão até ao dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram, e o número dos homens chegou aos 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os mestres da lei. Estavam presentes, preste atenção, o sumo sacerdote Anás e também Caifás, João, Alexandre e todos os que pertenciam às famílias dos sumos. Não era qualquer sacerdote não, viu? Dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam. Com que poder ou em nome de quem vós fizestes isso? Olha eles, com toda a empáfia. Ontem eu falava que a gente fica achando que Jesus é um fantasma. Às vezes a gente precisa acreditar nesse Deus. Olha só, Pedro e João estão diante daquelas mesmas pessoas que mataram Jesus. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, mesmo Espírito Santo que você recebeu no batismo. Ah, mas ele era o primeiro papa. Larga a mão de ser besta. O mesmo Espírito Santo que estava lá em Pedro está aí com você. O mesmo Espírito Santo. Nós pertencemos à mesma igreja. É o mesmo Cristo. Então é o mesmo Espírito Santo. Para você que fica chorando no banheiro, para você que fica chorando, tem que parar de trabalhar para chorar no banheiro. Para você que tem medo de chefe, para você que tem medo de mal acabado, você que tem medo de doença, você que fica pelos cantos caindo. Olha aqui, é o mesmo Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que age naquele covarde chamado Pedro. Agora, diante dos sumos, dos sacerdotes, dos grandes, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes. Parafraseando o Salmo 117. Jesus é essa pedra que vocês desprezaram e que se tornou hoje a pedra angular. E em nenhum outro há salvação. Nem em Pedro, nem em Paulo, nem em Tiago, nem em João, nem em ninguém. Nem no padre, nem no pastor, em ninguém. É em Jesus Cristo. Pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos
ser salvos. Quem é como Deus? Ninguém é como Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu irmão, de quem você tem medo? Aquele mesmo Pedro que fora covarde, hoje, a partir do Espírito Santo, a partir de Pentecostes, você e eu a partir do batismo, a partir da crisma, nós somos cheios deste Deus. Eu quis fazer esta leitura, apesar de hoje eu queria tanto falar sobre a misericórdia, porque este final de semana celebramos o segundo domingo da misericórdia. Pedro que nega 3 vezes, Pedro covarde, Pedro que agora é cheio do Espírito Santo e corajoso. Pedro que negou 3 vezes, aí eu falo, Pedro que lá no capítulo 21, 3 vezes diz, Senhor, eu te amo. Então, meu irmão, para você que se sente o último, para você que se sente indigno, para você que tantas vezes se acovarda diante de algo ou diante de alguém, diante de um documento, eu gosto de pensar sempre, a última palavra não é do médico, a última palavra não é do advogado, a última palavra é de Jesus. É esse Espírito Santo que está dentro de você e que te encaminhará. É esse Espírito Santo de Deus que está com você para você vencer. Portanto, pare de achar que Jesus é um fantasma. Tem gente que tem medo até de ficar sozinho. Olha só, o nosso Deus é um Deus ressuscitado e verdadeiro. Até quando você ficará amedrontado desse jeito? Para de chorar, enxuga esse rosto, levanta essa cabeça, pare de ficar jogado nessa cama, pare de ficar sentado nesse sofá, a não ser que você tenha feito alguma cirurgia e precise ficar de resguardo, ficar de dieta, como diziam os antigos, você que tem que ficar observando o repouso. Caso contrário, dá um pulo para frente. É a palavra de Deus, é o Deus vivo. Então vá firme, vá forte, vá vencedor, porque você tem fé e esse Deus está com você. Pegue a água para a gente abençoar, para que possa ser sempre uma água revitalizadora, reidratante. Dignai-vos para abençoar esta água que, recordando nosso santo batismo, seja uma água pura, limpa, que afaste todos os males, limpando por dentro e por fora, nesta semana da misericórdia. Senhor, lave toda impureza. Abençoai, Senhor, esta água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba com fé. E assim, digamos com toda a fé. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Quem é como Deus? Ninguém é como Deus. Glorioso São Miguel, defendei-nos no combate. Quem é maior que Deus? Ninguém. Quem pode com esse Deus? Ninguém. Quem poderá com você se você sabe que esse Deus está com você? Ninguém. Porque ninguém é como Deus. Muito obrigado por sua oração comigo. Que você tenha sempre este Deus diante de você e de que ninguém seja maior do que este Deus. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Obrigado por sua presença. Um beijo no seu coração. Acredite nesse Deus, pois ninguém é como Ele. Acreditar faz bem.